grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado. E hoje nós temos um convidado especial, que é o deputado federal, ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizete. Obrigado, Jonas, por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Edson. Um abraço a todos que estão acompanhando. E comigo, como sempre, jornalista Tiago Dantas. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Edson, e você? Tudo bem, graças a Deus. Perguntar para o Jonas Donizete, a primeira pergunta que eu já ia fazer logo de cara, ele que vem de uma família de políticos, ele sempre tem uma história que eu não vou pedir para ele contar aqui, que é a história de quando ele chegou em Campinas. Mas eu queria saber já há quanto tempo como deputado federal, quanto tempo na política, Jonas? Olha, eu criei uma rápida frase para fazer a coisa mais compacta. Eu fui vereador com 27 anos, deputado com 37, prefeito com 47 e voltei a ser deputado federal com 57 anos. Então, eu iniciei na política em 1992, desse tempo todo. Eu fiquei apenas 2 anos sem mandato, que foi o tempo que eu saí da prefeitura, depois do meu segundo mandato. Então, são 32 anos de mandato público. Deputado, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria que você explicasse para quem nos assiste qual é a diferença do deputado, da figura do deputado, você que tem passado aí como prefeito aqui da cidade, e a importância do deputado para o Estado, né? Quais são as tarefas que ele tem como obrigação na Câmara Federal? Dantas, eu acho que a primeira coisa a explicar, que muita gente confunde, pessoas até que têm conhecimento, é que embora o deputado seja federal, ele representa uma unidade federativa, um Estado, né? Por exemplo, eu sou deputado por São Paulo. Então, eu sou deputado no Brasil inteiro. Onde eu for, eu sou deputado. Sim. Mas cada estado tem os seus deputados, né? Elegem os seus deputados. Então, a função principal do deputado federal, eu diria, ou as principais funções, né? É a representatividade parlamentar, né? Votar as matérias do Executivo, proposições orçamentárias, proposições de programas públicos, como nós votamos vários já esse ano, mas eu acho que está se perdendo uma coisa que é muito importante, que é a representatividade local, né? Eu acho que quando o deputado, isso chama voto distrital, que não tem no Brasil ainda. Por exemplo, eu me considero um deputado, embora eu tenha sido votado em quase 600 municípios do estado de São Paulo, mas a minha base eleitoral é a região de Campinas, né? Então, é por onde sempre eu volto mais a atenção dos meus olhos, do meu trabalho, ver aquilo que as cidades precisam, fazer a intermediação junto ao governo federal, porque o Brasil é um país imenso, né? E então, lá em Brasília, você tem que ter uma voz defendendo a população que te elegeu. Então, eu acho que a função do deputado federal, entre outras também, fazer a fiscalização do orçamento federal. Eu, atualmente, sou membro da comissão mista de orçamento. Por que mista? Porque é a única comissão que tem deputados e que tem senadores, né? Porque o Congresso é composto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. E também estou exercendo, nesse momento, a vice-liderança do Congresso Nacional. Então, eu tenho me relacionado muito com deputados e com senadores. O senador representa o Estado, são 3 por Estado, independente da população. O deputado não, o deputado é o representante da população, por isso que fala que a Câmara dos Deputados é a casa do povo. Então, de acordo com o número de habitantes que o Estado tem, é o número de deputados que ele tem direito a eleger na Câmara dos Deputados. Agora, você falou que com votos em 600 municípios, como é que você faz para dar conta dos pedidos desses municípios? Que eu imagino que o pessoal peça bastante. Você acaba sendo um super-herói para dar conta de tudo isso? Você sabe que tem um voto de opinião, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu fui presidente dos prefeitos. Eu lutei muito pela vacina na época da pandemia, né? Então, muita gente falava para mim, olha, eu moro aqui em tal cidade, distante aí de Campinas, mas vou votar em você, porque pelo trabalho que você fez. Então, foram votos que a gente chama de votos pingadinhos, né? Um aqui, 2 ali, 3 ali. Que é o que conta, né? Depois você soma, dá bastante, né? Fui muito bem votado nessa última eleição em São Paulo, tive quase 10 mil votos, São Paulo capital. E a cidade que eu fui mais votado, claro, foi a cidade de Campinas, que eu tenho uma história de vida na cidade.
Agora, Jonas, com esse tempo todo na política, como você já falou aqui, 2 vezes deputado, prefeito de Campinas, você tem uma ambição maior nesse meio político, não sei, uma presidente do país, Senado, o que você pensa para o futuro? Ô Dantas, eu falo que a ambição regrada, ela é uma coisa boa. A ambição desregrada, ela deixa a cabeça da pessoa muito inebriada, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de dar passos, né? Eu fui vereador, aliás, passo por passo, né? Fui vereador, fui deputado estadual, federal, prefeito, deputado federal. Se você me perguntar se eu tenho vontade, né? Um Senado, disputar um governo do Estado, eu tenho esse desejo. Eu me sinto hoje um homem preparado para isso, né? Fiz 2 administrações em Campinas, que é uma cidade grande, fui eleito, reeleito. Depois de um período terrível. Depois de um momento muito difícil, tive a felicidade de eleger meu sucessor. Na história de Campinas, isso é inédito. Nós nunca tivemos, nos 250 anos de Campinas, um prefeito que tenha cumprido 2 mandatos e eleito o seu sucessor, né? Então, eu acho que essas credenciais me ajudam. Tenho uma boa penetração nacional por ter sido presidente dos prefeitos, né? Então, eu tenho assim relacionamentos muito bons em todos os lugares do Brasil. Eu tenho eu não diria assim uma ambição, mas eu tenho esse desejo. Eu gostaria de um dia, se as circunstâncias forem favoráveis, porque isso depende muito, né? Não adianta você sonhar e só ficar com a cabeça nas nuvens. Você tem que pôr o pé no chão também e ver qual é a possibilidade que você tem de atingir aquele objetivo. Agora, uma curiosidade minha aqui, muito particular, com toda essa sua boa relação com os outros políticos, né, por ser presidente dos prefeitos, já chegou a acontecer de ter algum convite para ser prefeito de alguma outra cidade do estado, Jonas? Eu tive vários aqui na região, em outros locais, tal. Mas assim, eu falo que eu acho que eu amo tanto Campinas que ter sido prefeito de Campinas, para mim foi uma honra tão grande que eu não me vejo disputando o cargo em outra cidade. E prefeito, eu sempre falei o seguinte, prefeito é um cargo que você tem que... Eu não nasci aqui, né? Mas eu vim para cá com 4 anos. Então, eu fiz o pré-primário, a escola fundamental, estudei no Culto à Ciência, fiz faculdade na PUC, comecei a trabalhar nas rádios de Campinas. Então, você tem uma história com a cidade, né? Você não conhece a cidade, é diferente de uma coisa que você vai, vou estudar isso aqui. Não, você tem que viver a cidade, né? Mas já tive muitos convites para ser candidato a executivo em outras cidades. O rádio te ajudou, Jonas? Edson, eu falo assim, o rádio me ajudou demais a entender as pessoas, né? Porque principalmente o meu programa, que era um programa muito popular, eu convivia muito com gente muito forte, gente que enfrentava dificuldades na vida, mas que não esmorecia, e eu acho que isso me deu uma resiliência. Em termos de voto, eu falo que teve radialistas que eram tão famosos, tão conhecidos quanto eu, que tentaram também a política e não conseguiram, né? Então, eu sempre falei o seguinte, da pessoa me ouvir no rádio, ela já fazia um favor. Ela votar em mim, ela tinha que ter outro argumento, né? Ela tinha que falar, não, vou votar porque eu acredito, porque eu acho que vai ser um bom político, né? Então, o rádio me ajudou sim, mas eu acho que quem se deixa iludir, eu acho que é igual às redes sociais de hoje, né? Que é um fenômeno, inegavelmente, né? Agora, tem aqueles que conseguem, tem aqueles que às vezes não obtêm sucesso. E como que foi essa transição? Você como comunicador, como que surgiu essa vontade de ir para a política? Como que foi esse convite? Encarando esse mundo novo, você assustou você logo de início ou não? Você já tinha essa cabeça preparada, digamos assim? Eu sempre gostei de política, né? Eu, quando criança, eu estudava muito, sabia já a composição dos poderes, era uma coisa assim, que dificilmente criança se interessava por isso. Agora, aqui onde nós estamos, né, o Grupo Bandeirantes tem uma história muito próxima com a minha vida, porque eu estava fazendo um programa de rádio, na Rádio Educadora, antigamente era lá no Largo do Rosário, e na época, o então
ele era candidato a prefeito, mas já tinha sido prefeito, o Magalhães Teixeira foi até o estúdio me conhecer, né, conversar comigo, e ele deixou um convite. E aquele convite ficou martelando na minha cabeça, eu aceitei e acabei, já naquela eleição, tive mais de 5 mil votos. Depois, na eleição seguinte, viria a eleição em que até hoje ninguém bateu os votos, que foi a eleição que eu fui reeleito vereador com 20 mil votos. Agora, você, 2 ou 3 perguntas atrás, você ensaiou aí uma resposta, mas eu queria perguntar definitivamente para você. Se você jogasse futebol, você seria infantil, infanto-juvenil, juvenil, depois profissional. Na política tem essa escalada? Qual que é a sua próxima tacada agora, Jonas? Então, é o que eu te falei, Edson. Eu acho que as pessoas, eu vou tentar ser mais, assim, claro. As pessoas esperam da gente, seja o que for que você faça, uma certa dose de ambição. Você ficar ali, sabe, o tempo todo no mesmo lugar e tal. Então as pessoas esperam, elas gostam de quem tem coragem de enfrentar um desafio, né? Agora, é o que eu falei. Se você perguntar para o jogador de futebol, todo mundo quer jogar no Real Madrid, mas não é todo mundo que tem condição de jogar no Real Madrid, né? Eu acho que se aparecer as circunstâncias, se tiver a oportunidade e eu entender que aquilo pode ser um bom projeto, eu não terei medo, não terei o menor problema em enfrentar o desafio. Nós vamos para um rápido intervalo. Prefeito de Madrid não vai ser. Um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Estamos conversando hoje com o deputado federal Jonas Donizete. A gente volta já. Voltamos com o nosso Band Entrevista, hoje conversando com o deputado federal, ex-prefeito de Campinas, ex-deputado estadual, ex-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Jonas Donizete. Dantas. Jonas, queria que você falasse um pouquinho quais são os projetos que estão aguardando, né, aprovação para a nossa região, que você poderia compartilhar lá na Câmara. Bom, antes de eu responder, Dantas, eu tenho um amigo meu que fala que quando você começa a ficar muito ex, assim, é problema, isso aí. Você não acerta uma também? Não, é só uma brincadeira. Dantas, eu acho assim, vou te dar um exemplo claro. O projeto do trem intercidades, né? Esse projeto, da outra vez que eu fui deputado, antes de eu ser prefeito, na época era o trem bala, não sei se vocês lembram disso, né? Aí foi criada a EPL, Empresa de Planejamento Logístico. Aí eu subi na tribuna, defendi todo lá o financiamento e fiquei muito frustrado que acabou não acontecendo. Tecnicamente era esperado, porque para chegar no Rio de Janeiro tem a Serra das Araras, trem-bala em região de serra é muito difícil. O trem-bala entre cidades muito conurbadas, como é o caso do trecho de Campinas a São Paulo, ele não adianta ele andar a 350, porque ele não desenvolve a velocidade toda. É proibido por lei. É igual a lei de trânsito, os equipamentos ferroviários também têm leis. Então, entre cidades, trecho urbano, é uma velocidade de 180, 200 no máximo, né? E agora, quando voltou essa possibilidade, eu lutei muito para o pré-financiamento do BNDES. O que é isso? Nós tivemos o leilão, né? O governador Tarcísio trabalhou muito, ganhou uma empresa que é fabricante, a maior fabricante de equipamentos ferroviários do mundo, uma chinesa, junto com uma empresa que já opera o metrô em Belo Horizonte. E a gente conseguiu uma coisa inédita, que é uma linha de crédito antecipada. Quem ganhasse a concorrência já teria aquele crédito liberado. Então, isso pouca gente sabe, mas foi muito importante, eu me dediquei muito para que a gente pudesse ter esse sistema e que o trem intercidade seja uma realidade. Eu falo, Dantas, que quando esse trem estiver funcionando e as pessoas experimentarem o conforto, a segurança, a praticidade do sistema ferroviário, o Brasil inteiro, principalmente as regiões metropolitanas, vão querer também um sistema como esse. E vai melhorar muito a qualidade de vida da população. Agora, entre outros projetos que eu trabalho aqui para Campinas, eu me dedico demais à área da saúde, né? Um projeto que nós conseguimos foi colocar novos medicamentos na farmácia popular, medicamentos para glaucoma e medicamentos também para o mal de Parkinson, né?
o mal de Parkinson de uma forma especial. Quando fui prefeito, eu criei em Campinas a Associação dos Parkinsonianos, né? Porque para mim é uma doença que atinge muito o dia a dia da pessoa, né? A pessoa, quando tem o tremor, se ela não tiver todo um cuidado, né? E nós conseguimos incluir esses medicamentos na farmácia popular. Conseguimos também aprovar um projeto que a pessoa que faz hemodiálise, eu não sei se vocês sabem, mas ela tem que fazer de 3 a 4 vezes por semana e ela fica 4 horas numa máquina. Então, essa pessoa não pode fazer uma viagem, né? Porque ela tem que fazer ali onde ela faz. Aí nós criamos uma regra no SUS que como se fosse um documento do médico que atende ela pode fazer no lugar que ela vai viajar. Então, a vida dela não fica tão limitada, né? Quando ela faz a hemodiálise. Então, eu tenho trabalhado, fui o deputado que mais apresentou projetos e por 2 anos, por 2 vezes consecutivas, considerado, tem lá eles chamam da cabeça do Congresso, elite do Congresso, né? E o meu nome esteve presente nas 2 listas pelo trabalho que a gente vem fazendo lá em Brasília. Olhando o seu currículo, Jonas, a gente acha curso de gestão pública na Universidade de Columbia, em Nova York, programa internacional de liderança na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Não que tomar café no Café Regina não seja importante, mas esse negócio de político, só tomar cafezinho, mudou? Mudou, Jonas? Olha, Edson, eu vejo assim, sabe, para mim, eu fiquei muito lisonjeado e quando eu fui convidado pela Comunitas, né? Aliás, eu estou com um convite agora para em novembro também fazer um curso novamente em Colômbia. Eu acho que você aprender na vida nunca é demais, entendeu? Então, quem dava aula lá, quem deu aula para a gente foram prefeitos assim do mundo inteiro, sabe? Gente que enfrentou muitos desafios. Aí a pessoa falava o desafio que ela enfrentou, como é que ela fazia, né? Como que lidava com aquilo. E você sempre aprende com a experiência das pessoas. E o mais interessante é que, quando terminou esse curso, eu fui convidado para dar uma aula, né? Para falar um pouco de uma experiência minha em Campinas, né? E eu peguei uma experiência minha em Campinas, né? Que foi, você deve lembrar, em 2016, nós tivemos uma microexplosão. Sim. Que é tornado. Parque Imperador, né? Na verdade, pegou ali um corredor, começando ali no Taquaral, e passou pelo Galeria Shopping, pegou muito São Conrado, né? Deixou uma trilha de destruição, né? Então, eu fui falando tudo que a gente foi fazendo para reconstruir, para ajudar os moradores a reconstruírem as suas casas, né? Porque tem uma palestra que eu também faço para os prefeitos, que eu falo, quando as coisas não dão certo, mas você pode dar certo, né? Porque você administrar uma cidade de 1 milhão de habitantes, todo dia vai ter um problema. Não adianta você acordar falando, hoje vai ter paz. Não, você tem que estar preparado. Então, o que importa não é o que vem, o que importa é a tua reação. Então, respondendo à tua pergunta, foram oportunidades, convites que eu tive, né? E que para mim foi uma grande honra poder aprender um pouco mais. Deputado, como prefeito de Campinas, qual projeto você poderia destacar, tendo o retorno da população, que você falou assim, poxa, esse projeto eu fiz muito bem, tive bastante retorno. Então, eu queria que você destacasse, se você lembrar de algum projeto que você fez e que a população te deu um retorno positivo. Olha, Dantas, eu acho que cada um tem a sua função no tempo e no espaço, né? Eu acho que eu fui o prefeito escolhido para trazer paz política para Campinas. Paz não significa ausência de problemas, né? Eu assumi Campinas em meio a uma tempestade política, prefeito cassado, vice-prefeito cassado, eleição indireta na Câmara para a eleição de prefeito. Então, eu tive que trazer novamente a normalidade para a cidade, né? Agora, nós fizemos projetos muito estruturantes. Eu vou dar alguns exemplos aqui, por áreas, né? Eu fiz o Campinas o Saúde em Ação, junto com o governador, na época, Alckmin. Foi o maior investimento que a saúde pública de Campinas já teve, foi 100 milhões de dólares. Foi construído a AMI, né? A AMI,
que é ali perto do Mário Gatti, um ambulatório médico de especialidade, o maior de São Paulo. Parece que agora estão construindo o maior lá na Zona Leste, que faz cirurgia a dia. Nós reformamos e construímos 60 centros de saúde, deixamos todos preparados para fazer a parte de informática, né, que hoje está sendo implementado pelo atual prefeito Dário, a telemedicina. Na área de educação, as crianças têm a Provinha Brasil, elas tiveram um aproveitamento de quase 100% em português e matemática. Isso é o seguinte, não é só que a criança está indo na escola, ela está aprendendo de verdade. E eu zerei a fila de creches a partir dos 3 anos, de 3 anos até 5 anos. Né? Agora também está sendo construído mais creches para zerar de crianças menores, mais recém-nascidas. Né? Agora, de tudo isso que eu falo, eu acho que eu deixei uma gestão humana, olhando para as pessoas. Criei o programa Mão Amiga para acolher moradores de rua. Foi um programa muito, muito importante, que é um problema que persiste nas grandes, não é só Campinas que tem, né? É um problema que persiste nas grandes cidades. Agora, o que mais me deixou assim, satisfeito foi que nós conseguimos tirar todas as crianças da rua. Campinas, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, você não avista uma criança na rua. Agora a gente está tendo um pouco de problema por causa dos índios venezuelanos, que eles são inimputáveis perante a lei. Mas a criança, o Estatuto da Criança me dá o direito de recolher a criança que está na rua e abrigar essa criança, diferentemente do adulto. O adulto, você não pode, pela lei, você não pode tirá-lo, você tem que convencê-lo, né? Então, reforcei muito a Secretaria de Assistência Social e nós fizemos um trabalho muito, muito forte com as crianças. E eu criei a Casa da Gestante, porque perto do Natal, se eu não me engano, do ano de 2015, um guarda municipal ajudou uma mulher a fazer um parto na rua. Era uma mulher com problemas de droga, ela engravidou, vivia na rua, a criança nasceu na rua. E aí eu criei a Casa da Gestante em parceria com o Padre Haroldo, com o Instituto Padre Haroldo. De lá para cá, você nunca mais ouviu uma notícia de alguém que tenha dado à luz na rua, né? A gente pega a pessoa, quando as equipes de saúde da família detectam a gravidez, leva a pessoa para essa casa, é uma casa que fica no Guanabara, especialmente para acolher a mãe e a criança. Então, eu acho que são marcas que foram muito importantes. Algumas delas grandiosas, outras não tão grandiosas, mas com simbolismo humano muito forte. A gente já está caminhando para a fase final do programa, Jonas, mas eu acredito que também o programa de regularização fundiária e o BRT também foram obras importantes. Você vê, então, a gente fica... Eu falo que é difícil você... O BRT, as pessoas... elas não conseguem, às vezes, dimensionar. São 2 corredores, um de 19 quilômetros, outro de 14 e um perimetral de 7 quilômetros. Né? Foi a maior obra de mobilidade urbana feita no Brasil. Eu deixei 95% pronto. Apanhei igual gato de desenho, porque você fazer obra, você sempre incomoda as pessoas. Né? Mas hoje, reconhecidamente, a gente percebe que as pessoas elas dão valor àquilo que foi feito. A melhoria que levou para a região do Campo Grande, aquela ponte agora que foi entregue ali em cima da Bandeirantes. Transamazônica? Tem a Transamazônica um pouco mais para frente, do Shopping das Bandeiras. A ponte que eu abri lá no Florense, eram duas vias, ficava um congestionamento ali enorme, né? Passava hoje, o trem em cima, né? Isso, passa ainda ali. E esses são os problemas para você fazer uma obra. Eu tive que conversar com o dono da Rumo, porque 1 horinha parada ali a linha era $30 mil de prejuízo para ele. Então eu tive que fazer um acordo, pegar uma firma especializada para poder abrir a ponte ali do Florense. E hoje são 4 faixas de rolamento de cada lado, melhorou demais. Como também na região do Ouro Verde, trouxe ali uma melhora muito grande para a região. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, hoje ouvindo o deputado federal Jonas Donizete. Obrigado por ter vindo, volte sempre. Eu é que agradeço, Edson, eu que agradeço, Dantas, e agradeço a todos vocês, sempre o carinho recebido dos telespectadores.
Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Até o próximo programa. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com. Estaremos de volta no próximo sábado. Um bom final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.